Olá, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou abordar um tema que algumas pessoas da minha família já até comentaram sobre isso comigo, né? De como é viver aqui sozinho, né? Sem ter o apoio familiar, não ter família por perto, já que parte da minha família está em Portugal, parte da minha família está na Suíça, parte da minha família está no Brasil. Também queria abordar sobre como é a questão da comunidade brasileira aqui fora, como é a minha visão. É, Também sobre a questão de amizade aqui, né? Como é a questão, como eu vejo a questão de amizade aqui. Começando pelo primeiro ponto, né, que eu falei sobre como é viver aqui sozinho sem ter um apoio familiar. Eu amo viver aqui, né? Eu vou começar falando um pouco de como foi, como eu vim parar aqui, né? Eu tinha um relacionamento com um holandês, a gente se conheceu em Portugal quando eu vivia lá. A gente queria viver juntos, né? E como ele tinha o trabalho dele aqui, ele estava prestando serviço em Portugal, ele teve que voltar para cá porque o serviço tinha acabado e a gente tinha visto como seria, né, a melhor forma da gente viver juntos, né? Porque ele estava aqui, eu estava lá e a gente queria estar juntos e a gente só se via praticamente em época de férias e ou quando ele ia lá, né? E acabou que a gente começou a planejar, né? Como seria, né? Se ele, a gente começou a ponderar, se ele fosse para Portugal, como seria? Se eu viesse para cá, como seria? Eu, na época, era gerente de um bar, restaurante, na parte da noite, em Portugal, em Lisboa, e ele trabalha com TI, né? E ele subiu bastante na empresa dele, ele é gerente de um continente inteiro da empresa dele, e a gente viu, né, que seria melhor se eu viesse para cá, porque ele já estava estabilizado na empresa que ele estava trabalhando, e se ele fosse para Portugal, ele teria começado do zero, e sem contar que o salário em Portugal não é tão alto como o salário daqui. Então eu decidi vir para cá, para viver aqui, né, com ele, e foi assim que eu vim parar aqui. Nosso relacionamento funcionou até onde tinha que funcionar, né? Deu certo até onde tinha que dar. Hoje a gente é praticamente amigos, a gente tem um bom convívio, assim, ele ainda faz parte da minha vida como uma pessoa que eu gosto, que eu respeito como amigo, né? A família dele também. E acredito que eu até veja um pouco a família dele como parte da minha família, porque eles estão praticamente envolvidos em tudo que acontece na minha vida. Desde o cachorro, meu apartamento, quando tem algum problema, eles sempre estão prontos para poder ajudar. Falando mais da mãe e do pai do meu ex, né? E meu ex também está sempre pronto para poder ajudar. Eu não sei se ele ainda sente uma responsabilidade, porque eu vim para cá para viver com ele, mas assim, são pessoas que eu respeito, eu tenho uma boa conexão, mas não é a minha família, né? Eu vejo sim como parte da minha família, mas não temos vínculos de família. E muitas pessoas pensaram, né, quando eu terminei, que eu iria imigrar ou lá para onde minha irmã está, na Suíça, ou iria voltar para Portugal. Mas eu amo viver aqui. Eu escolhi aqui como minha casa. Eu adoro quando eu viajo e volto para cá. E eu não sinto tanto essa dificuldade que as pessoas levantaram sobre eu viver aqui sozinho, sem ter o apoio. Acredito que por ter eles perto de mim, sempre quando acontece alguma coisa com o Simba ou com os gatos, por exemplo, eu castrei meu gato, minha gata, eu esterilizei a gata, castrei o gato no ano passado, castrei o Simba no ano passado antes de ir para o Brasil, e eles ajudaram em praticamente todo o processo. Meu carro tinha dado problema, eu tive que vender meu carro, foi um período muito ruim no ano passado, antes de ir para o Brasil, e eles acabaram ajudando praticamente tudo. Eles ajudaram a levar, a buscar, foram super solícitos comigo. Então acredito que por ter eles eu não sinta tanta essa a falta da família por perto. E, e é isso, mas não é o que eu vejo quando eu converso com os outros brasileiros, por exemplo. Ainda mais pessoas que têm filhos, né? Eu acho que eles sentem bastante dificuldade
por não ter a família por perto, tem que ter que ir em algum lugar e não tem com quem deixar as crianças, tem que sempre contratar uma babá, e o babá aqui é muito caro, né, a não ser que você tenha amigos que possa ficar com as crianças, então talvez por eu não ter filhos, eu ser uma pessoa sozinha, eu só tenho praticamente os animais que são os meus filhos, mas o Simba eu consigo deixar em algum lugar, eu consigo chamar um amigo para poder ficar com ele, caso necessite. Os gatos, eles são mais tranquilos, né? Eles conseguem ficar muitos dias. Se tiver água, a caixa de areia limpa e ração, eles conseguem ficar vários dias sozinhos. Eles são mais independentes, né? O Simba já não, né? O cachorro, ele é mais dependente. Então, talvez por eu ter eles, eu não sinta tanta falta, assim, da família por perto. Passando pro ponto de como eu vejo a comunidade brasileira aqui, bom, eu vou tocar em um assunto que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estudo aqui e trabalho, né? Mas há um tempo atrás, quando o problema da minha perna começou a ficar bem ruim, eu não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo focar em nada, então eu tive que parar curso de holandês, tive que parar muitas coisas, porque eu não estava conseguindo lidar com o meu problema e estudar. Então eu decidi mesmo trabalhar, né? E eu trabalhava, comecei fazendo pequenos trabalhos de limpeza e às vezes eu fazia algumas festas como barman, né, bartender e tinha alguns clientes, né, que eu limpava a casa deles ou algum serviço que eles queriam que eu fizesse e alguns desses clientes eram brasileiros, né, e eram brasileiros e eram fixos, né. E depois que aconteceu com a minha perna, eu senti muito mais. Não posso dizer assim ajuda, mas senti que a comunidade dos outros países, sem ser o meu, Brasil, me apoiou muito mais, esteve muito mais comigo do que os próprios brasileiros aqui, sabe? Então, assim, eu posso contar nos dedos quais foram os brasileiros que estiveram comigo nesse período. E alguns ainda tentaram colocar a culpa praticamente, assim, em mim. Ah, você sumiu, não sei o que, você já se recuperou, você sumiu. E eu falei, a pessoa doente aqui, quem está em recuperação aqui sou eu, né? Não, não é você. E, e é isso, eu não senti nenhum apoio. Praticamente a pessoa que eu, algumas pessoas que eu considerava, além de clientes, considerava amigos meus, praticamente me esqueceram, né? Eu falei, né? Alguns falaram para mim que quando você se sentir bem para poder voltar, né? E tudo, e quando eu mandei mensagem para essas pessoas falando, eu já estou melhor. Eu sinto que a comunidade dos outros países, porque Maastricht é uma cidade universitária, então recebe gente de vários lugares. E eu tenho alguns clientes de fora da Holanda, que não são holandeses. Eu sinto que essas pessoas me abraçaram muito mais que os próprios brasileiros. Tanto que essas pessoas esperaram eu me recuperar praticamente um ano para eu poder voltar. Os brasileiros, quando eu mandei mensagem, falaram: mas você vai conseguir fazer a mesma coisa que a fulano de tal está fazendo comigo? E eu achei assim, não sei, sabe? Eu achei bem feio, assim, soltar a minha mão num período que eu mais precisava de ajuda, né? E ainda se fazem de vítimas, sabe? Como, como você tá? Vamos marcar um dia para poder se encontrar, não sei o quê. E aí quando marcava, não vai dar, sabe? Não vai dar, sendo que as outras pessoas vieram na minha casa, me visitaram no hospital, sabe? E a, os brasileiros praticamente sim foram no hospital, depois que eu saí praticamente me esqueceram e mandaram mensagem só quando aconteceu. Depois praticamente me esqueceram, as pessoas que eu trabalhei praticamente me esqueceu. E eu até agradeço, né, por isso ter acontecido, porque eu consegui enxergar quem estava do meu lado realmente. E para ser bem sincero, hoje em dia eu penso muito bem assim em
quando é para trabalhar com brasileiros, eu tento não pegar, sabe? Eu tento não pegar. Pode parecer ser, tá com preconceito contra a própria cultura. Não é isso. Eu me senti deixado de lado num dos momentos que eu mais precisava de ajuda. Não tiveram compaixão comigo. Então, não vejo por que ter esse tipo de pessoa perto de mim. Né? As poucas pessoas, né, brasileiros que ficaram, eu continuo tendo uma conexão muito boa, né? Mas até essas pessoas que ficaram, né, comentaram, nossa, como, sabe, essas pessoas foram pequenas, né, de te deixar num período que você precisou de ajuda, né? Mandei mensagem falando que eu estava voltando, você ainda tem interesse? E começaram a colocar meio que uns empecilhos e eu entendi o recado, né? Então, tirei essas pessoas da minha vida, não quero perto de mim, não quero contato, porque eu acho que independente se você me quisesse ou não, se eu realmente fosse uma pessoa relevante para elas no momento, uma pessoa, né, que realmente fosse minha amiga, ela me colocaria em primeiro lugar, né? Pensaria, nossa, ele está passando por esse problema, então a gente não pode abandonar ele nesse momento, né? Nem que depois me explicasse, olha, não está dando certo, mas pelo menos no momento inicial, então eu não senti apoio nenhum. E não vejo a comunidade aqui unida, não vejo. Acho sempre tem fofoca de um de outro, sempre tem, sempre colocando o trabalho de, um, de uma pessoa para baixo, sabe? E o cabeleireiro X, que é brasileiro, não faz um bom trabalho. Ele acabou com o meu cabelo, ele tenta me queimar, não sei o que, não sei o que. Aí pega a outra, fala que sempre quando eu ia limpar, faz isso, nossa, a casa tá uma bagunça, sabe? Mas faz o que você conseguir fazer. E aí depois mandar mensagem no grupo falando que no grupo delas, né, das brasileiras, falando que eu achei uma pessoa ótima para limpar minha casa. Vocês têm que testar essa pessoa, outra pessoa, sabe? E não me indicar e me dispensar com um motivo assim, nós vamos mudar de casa, e aí a gente vai mantendo em contato, não sei o quê, sabe? Porque assim, sinceramente, eu nunca deixei que passassem por cima de mim aqui. Nunca deixei. E as pessoas que passam por cima aqui normalmente são os clientes brasileiros. Não são todos, eu não estou generalizando. Mas a maioria que passa por cima são eles. Você tem um acordo com eles, você acordou o que você vai fazer, você acordou o valor, sempre tem uma coisa a mais. Sempre tem uma coisa a mais para poder fazer. Você pode não sei o quê, você pode fazer não sei o quê. Com o holandês e com as pessoas de fora, nunca tive problema em nada. Em nada. Você pode passar isso aqui, você pode passar um pano ali. Não, é o que a gente acordou. O que a gente acordou é isso que eu vou fazer. O que sai do nosso acordo, você tem que fazer. Eu não vou fazer o que sai do nosso acordo. Mas quebra a sua mão? Não é questão de quebrar a mão, porque tem outras pessoas que eu tenho que trabalhar depois. Então, não dá tempo, sabe, de fazer isso, perder tempo ali, sendo que eu tenho outras coisas para poder fazer depois. Eu tenho que estudar, eu tenho outras coisas para fazer. Não dá. E a maioria das pessoas que fazem isso, que eu vi nesse período todo que eu vivi aqui, são os brasileiros. Infelizmente, né, são os brasileiros. E fora, assim, né, cara, desmerecer o trabalho da pessoa, sabe? Trabalhei para uma que, nossa, me amava no início, falava muito bem de mim, tinha altos papos comigo. E depois eu fui descobrir que ela falou para a melhor amiga dela, porque a melhor amiga dela tinha que contratar uma pessoa que ela conheceu, que limpou a casa dela assim lindamente. Nossa, ela é muito boa, você tem que contratar ela. E essa pessoa falou: não vou contratar, eu estou muito feliz com o Léo. Entendeu? Então eu tô muito feliz com o Léo, tô muito satisfeito com o trabalho do Léo. Então, assim, sabe, realmente eu comecei a ver, sabe, é esse tipo de pessoa que eu quero perto de mim. A minha professora de holandês na época, que eu comentei sobre isso com ela, ela mora no Brasil,
ela tinha me falado, mas isso não é um problema de brasileiro, Léo. Talvez seja um problema de brasileiro aqui na Holanda ou em outro país, entende? Mas, por exemplo, ela é holandesa, mora no Brasil e falou pra mim, sabe? Isso não é um problema de brasileiro. Eu também não tenho muito contato com a comunidade holandesa aqui no Brasil. Por quê? Porque sempre gera fofoca também. Aí eu comecei a pensar, né? Isso não é um problema só de brasileiro, isso é um problema da nossa comunidade aqui. Entende? Talvez a comunidade, sei lá, mexicana que tem o mesmo problema, a comunidade, sei lá, do Peru, que tem muita gente do Peru, do México, tem o mesmo problema, não sei. Mas eu tô falando da minha comunidade. Não acho muito unida, não acho. Acho que é um falso pensamento de união aqui, não vejo. Mas tem um grupo, né, no Facebook, brasileiros aqui na Holanda. As informações sempre é legal lá ver, mas sempre deixando assim, sabe? Tem o limite, até onde eu acho que eu consigo ir. Não consigo mais ultrapassar esse limite, sabe? A minha vida aqui é eu, os meus animais, e é isso. Passando para outra parte, né, sobre questão de amizades, já tive amigos daqui, da Holanda, já tive amigos da Itália, amigos né, quando eu trabalhava no spa, fiz alguns amigos até de países do Oriente Médio, e a gente tem contato ainda, né, mas não posso dizer que é uma amizade, né, que frequenta a minha casa, frequentaram e passou, sabe? Eu vejo que é muito difícil fazer amizade aqui. Normalmente os holandeses eles crescem estudam com as mesmas pessoas o decorrer da vida deles, então eles são amigos desde criança e é muito difícil você conseguir entrar ali no grupo de amigos deles, é bem difícil. Apesar deles serem muito abertos, mas eu não sinto que eles dão tanta abertura para amizade aqui. A não ser que você trabalhe com eles e você cria ali uma conexão legal e talvez um ou outro dê abertura para poder fazer amizade. A minha vida inteira, eu sempre fui muito contido nessa questão de amizade, talvez por ver os meus primos, minha irmã com tantos amigos e sempre tomando no rabo com a amizade, né? Sempre tendo problemas de, fulano de tal falou mal de mim, fulano de tal falou mal. E eu sempre fui muito assim, muito desligado de amigos, sabe? Eu sempre tive muito poucos amigos. Eu nunca deixei que as pessoas, como eu posso dizer, não é que eu não deixei as pessoas se aproximarem, mas eu sempre tive muito poucos amigos. Tanto que eu era bastante julgado pela minha família por conta disso, sabe? A minha irmã sempre jogou na minha cara. Se ela ver esse vídeo, ela já vai me mandar mensagem para poder falar. Como que você pode falar isso? Mas sempre jogou na minha cara. Você não tem amigo, não sei o quê, né? E realmente, nunca tive tantos amigos assim, mas eu me lembro, desde quando eu entrei na escolinha, os amigos que eu tive. Eu me lembro. Era um ou outro amigo que eu tive assim. Tenho pouquíssimo contato com essas pessoas, hoje em dia, até por ter mudado para cá, né? Eu acho que assim, eu gosto da minha solitude, sabe? Eu não sinto solidão nessa parte. Eu tô tão assim focado em resolver os meus problemas, em pegar a rédea da minha vida novamente. Eu passei por uma coisa tão ruim nos anos que se passou e eu consegui dar a volta por cima e eu acho que eu estou tão focado em resolver as minhas coisas e estudar, tentar construir uma carreira e que eu não estou tão preocupado não com amizade não. Eu já me questionei algumas vezes se eu estou me fechando para o mundo, se eu estou me fechando para amizade, para relacionamento, mas eu acredito que não, acho que é só mesmo questão de foco. Eu estou focado em outras coisas no momento. E parando para pensar assim, lá atrás, no decorrer da minha vida inteira, eu nunca fui uma pessoa que teve muitas amizades. Eu sempre tive poucos amigos, e esses amigos poucos que eu tive, eu sempre soube
que esses poucos amigos eu poderia confiar. E os que saíram da minha vida, que eu achava que eram meus amigos, e no final tive algum atrito e realmente a amizade não foi para frente, é, eu tirei da minha vida. E é isso, faz parte. Né? A gente nem sempre é, a gente vai. A gente muda, né? Nem sempre as pessoas que entram na nossa vida vai ficar para sempre na nossa vida. Né? O nosso pensamento muda, a nossa vida muda. Quem eu era, sei lá, com 16 anos, não foi quem eu me tornei com 25, não é quem eu sou agora com 35 e faz parte da vida. Né? Eu tô tão focado em outras coisas. Tem uma amiga minha holandesa que sempre quer enfiar a gente aqui. Aí, eu vou aí com fulano de tal. Eu falo, não venha. Ah, mas é porque eu quero te apresentar ela, porque ela tá querendo ser sua amiga. Eu falo, não venha. Eu não, eu não tô afim de fazer amizade. Não estou buscando por amizade. Não estou buscando por amizade. Eu tenho outras coisas que eu quero fazer agora no momento. Entendeu? Não tô afim de abrir sala, sabe? Ficar fazendo sala pra pessoa e receber pessoa na minha casa. Né? Não quero, sabe? Eu tô, nossa, focado em outra coisa. E outra coisa também que eu nunca gostei eu gosto de receber pessoas quando eu quero receber as pessoas. Nunca gostei de gente entrando e saindo da minha casa. Ai, sabe, vai, pega, toca na porta sem me avisar que tá vindo e nem nada. Eu tenho um grande problema, assim, com manter minha casa organizada, receber as pessoas com a minha casa organizada, com a minha casa limpa. Eu tenho um sério problema se a pessoa bater na minha casa e eu, sei lá, eu vivo sozinho, eu vivo só com os meus animais. Às vezes a casa não tá arrumada, não tá limpa e eu sinto um grande problema em receber a pessoa nessa situação. Então, nunca fui de ter esse tipo de amizade que toca na porta da minha casa e, tudo bem, vim aqui te ver. Nunca tive esse tipo de amizade, sempre odiei quando morava no Brasil essas coisas acontecerem. E se tem uma coisa que eu me adaptei super à cultura holandesa é isso. O holandês não vai na sua casa se ele não avisar. Ele não vai na sua casa. Eu já vi várias vezes a minha ex-sogra, a pessoa tocar lá na porta da casa dela sem avisar e ela falar, pois ela vai embora. Eu não vou atender. Porque não avisou que vinha, entendeu? E eu acho que faz parte. Faz parte. Eu gosto muito desse jeito que eles lidam com as coisas aqui. Bem diretos mesmo. Eu sempre fui essa pessoa. Na minha infância, as pessoas até falavam: Nossa, a sinceridade não é ser grosso, não é ser uma pessoa grosseira, não. Porque eu sempre fui muito verdadeiro. Se me perguntasse essas coisas, eu falava. Entendeu? E eu acho que às vezes as pessoas, quando eu trabalhava lá no espaço, as pessoas falavam, vamos fazer uma festa, não sei o que lá na sua casa. Eu falava, epa, na minha casa não. Vamos escolher outra casa, na minha casa já foi, na minha casa não. A pessoa, não é eu que tô querendo dar a festa, é vocês? É eu que tenho que pagar o pato? Nunca gostei. Eu também acredito muito em questão de energia, sabe? Quando você traz uma pessoa para dentro da sua casa e, sei lá, sabe? Eu não trago qualquer pessoa na minha casa. Eu acho que a pessoa tem que ter uma energia que bate com a minha para poder eu deixar entrar. Eu tenho muitas essas coisas de energia. A casa muda, sei lá, a energia da casa muda quando você traz uma pessoa para cá que não é para dentro da sua casa que não bate com a sua energia. Isso, essa pessoa sou eu. Eu não me sinto bem, sabe, em receber pessoas na minha casa que eu vejo que não tem uma energia legal. Para a pessoa entrar na minha casa, eu tenho que não vai ser no primeiro encontro, certeza. Não vai ser no primeiro encontro. A amizade não vai ser na primeira conversa que eu vou trazer para dentro da minha casa. Não vai, entendeu? Eu sinto que a energia da minha casa, a minha casa é meu lar, eu tenho que proteger, que é onde eu volto no final do dia, é onde eu descanso, onde eu coloco minha mente no lugar, onde eu tenho os meus períodos de tristeza, onde eu tenho os meus períodos de alegria. Eu não vou querer colocar qualquer pessoa aqui, né? E essa é como eu vejo, sabe, essa questão de amizade. Os poucos amigos que eu tenho, mesmo distante, eu sei que são amigos verdadeiros. E as pessoas que passaram pela minha vida e que eu achei que eram amigos verdadeiros e não ficou, faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Como eu disse, eu amo a minha solitude, não me sinto uma pessoa solitária. Eu
Minha avó falava uma coisa, eu achava super engraçado. Ela falava assim pra mim: a flor de longe cheira melhor, porque quando ela tá muito perto de você, quando ela tá muito tempo perto de você, ela começa a feder. E é verdade. A minha irmã, quando veio pra cá, eu falei: será que eu falei pra ela, se a gente vivesse perto um do outro, eu não ia ficar frequentando a sua casa o tempo inteiro. Não ia todos os dias na sua casa, bater lá na sua casa, ficar te incomodando. E eu também nem ia querer que você viesse na minha todos os dias, sabe? Eu acho que a gente tem que ter o nosso período de sozinho, sabe? Eu amo essa questão de viver aqui sozinho e ter o meu tempo sozinho, fazer as minhas coisas sozinho. E é isso. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês são assim também, se vocês têm essa visão do mundo que eu tenho, né, de amizade. Se vocês que vivem fora enxergam a comunidade brasileira da mesma forma que eu enxergo. E é isso. Dê um like aí para poder ajudar. Eu tô sempre pensando agora em postar coisas novas, os vlogs aí do meu dia a dia, alguns assuntos que eu acho que seja interessante para postar aqui. E no mais, fiquem bem. Tchau, tchau.